Olá amigos do nosso canal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Vicelmo Alencar, se você chegou agora nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aí, marque o sininho para você ser notificado de outros vídeos que a gente publicar e compartilhe aí nas redes sociais para que o canal possa atingir cada vez mais pessoas. Esse canal a gente trata de temas jurídicos, trata de cálculos trabalhistas, trata do sistema PJ-Calc e a gente trata também de outras questões como, por exemplo, investigação patrimonial. Pois bem, hoje eu tenho duas notícias para vocês, duas notícias bombásticas, né, que saíram nessa quinta para sexta-feira. Hoje é dia 18 de dezembro de 2020, é o último dia, né, antes do recesso do judiciário. E as duas notícias são o seguinte: com relação ao sistema PJ-Calc, foi alterada a resolução 185 do CSJT, que torna obrigatório o sistema PJ-Calc no âmbito da Justiça do Trabalho. A alteração que foi feita, né, nessa resolução, não deixa de tornar obrigatório. O sistema permanece obrigatório a partir de janeiro, né, em todo o Brasil, em todas as varas, sendo que para os usuários internos, ou seja, para os servidores, é obrigatória a utilização do sistema PJ-Calc, e para o público externo, né, para o público, os advogados e os peritos, essa obrigatoriedade foi, vamos dizer assim, mitigada, né? Eles só vão ter que apresentar o cálculo em PDF, né? Mas não precisam mais apresentar em PJC, que é o arquivo do PJ-Calc. Não ficou bem claro se seria necessário que esse arquivo PDF fosse um arquivo do PJ-Calc. Tá? Pode ser que a interpretação por alguns regionais seja essa. O que o artigo diz é o seguinte: foi alterado o parágrafo 6º do artigo 22 da Resolução 185 de 2017 do CSJT. Diz o seguinte, o parágrafo 6º, agora com essa nova redação. Foi assinado pela ministra-presidente ontem, né? Aliás, dia 17. Diz o seguinte: os cálculos de liquidação de sentença iniciada a partir de 1º de janeiro de 2021, apresentados por usuários internos e peritos designados pelo juiz, deverão ser juntados obrigatoriamente em PDF e com o arquivo PJC exportado pelo PJ-Calc. Ponto. Parágrafo 7º. Os cálculos juntados pelos demais usuários externos deverão ser apresentados em PDF e a critério dos interessados, preferencialmente acompanhados do arquivo PJC exportado pelo PJ-Calc. É estranho, né, essa colocação de que os usuários externos deverão ser apresentados em PDF. Isso já era, sempre foi. O PJE não aceita outro formato que não seja PDF. Aliás, aceita texto, né, aquele texto escrito no editor de texto colado, né, se você pegar a planilha e colar. Mas é estranho isso, né, diz que deverão ser apresentados em PDF e a critério dos interessados, preferencialmente acompanhados do arquivo PJC exportado pelo PJ-Calc. Aí vai depender realmente de alguns regionais que já tinham se antecipado, já tinham decretado a obrigatoriedade de aplicação do sistema PJ-Calc, e a gente fica aí com essa dúvida agora, né? No parágrafo 8º diz: nos casos de que trata o parágrafo 7º, que é essa questão dos usuários externos, a Secretaria da Vara deverá lançar no PJE os valores efetivamente devidos, conforme cálculos de liquidação homologados, atualizando tais registros sempre que necessário. Esse lançamento no PJE, né, também ficou meio dúbio. Eu acho que eles talvez quisessem dizer deverá lançar no PJ-Calc. Né, lançar no PJE por meio do PJ-Calc, por meio do cálculo externo, por exemplo. Né, os servidores pegariam esses cálculos e lançariam no PJ-Calc para poder inserir dentro do PJE. É isso que dá a entender.
não ficou bem clara essa questão e acho que os regionais aí vão resolver essa questão. Mas em suma é isso. Para os servidores nada muda, continua obrigatório. Para os peritos que forem nomeados também nada muda, continua obrigatório a partir de janeiro. E para os advogados e peritos externos, diz que eles devem juntar, apresentar em PDF a critério deles, preferencialmente acompanhado do arquivo PJC exportado do PJ-ECalc. Então é isso. Eu quero lembrar a vocês, sim, o outro assunto, né, que eu quero falar com vocês é com relação ao IPCAE, né? Finalmente o STF bateu o martelo ontem, dia 17 também, né, com relação aos índices de correção monetária. Também foi uma decisão que não ficou muito bem clara para mim, né? Eu acredito que para a maioria dos usuários também não tenha ficado tão claro. O que foi que o Supremo decidiu? Que decretou definitivamente a inconstitucionalidade dos artigos da CLT que foram implementados pela reforma trabalhista, que diziam que os cálculos deveriam ser atualizados pela TR, né? Então, TR acabou, não faz sentido, até porque é zero, não teria atualização, né? E o que foi que eles definiram? Ficaram numa discussão entre IPCAE e Selic e definiram finalmente que seriam esses dois índices. O IPCAE até o ajuizamento da ação e a partir do ajuizamento, eles falaram na citação, mas na Justiça do Trabalho a citação se dá com o ajuizamento da reclamação, a gente já faz a citação de forma automática, né? Então seria o ajuizamento. Então a partir do ajuizamento seria Selic. Então ficou dessa forma, até o ajuizamento IPCAE, a partir do ajuizamento Selic. Com relação ao PJ-ECalc, isso deve sair, essas alterações na versão 2.6.1 que está no forno para sair, deve estar saindo aí esses dias, talvez até antes durante o recesso mesmo, talvez já saia. Então, mas o que foi que ficou na dúvida, para mim? Com relação à Selic, como é que fica a questão dos juros de mora? Por quê? Porque a Selic é uma taxa composta, né? A Selic ela é formada por juros de mora e correção monetária. Então, a meu ver, não caberia mais os juros de 1% ao mês. Então, um julgamento que foi feito para não prejudicar o reclamante, ou seja, foi uma ação que foi ajuizada buscando melhorar a situação do reclamante. Né, a decisão dos ministros era tudo nesse sentido de melhorar a situação do reclamante, porque a taxa de correção monetária estava zero, piorou. Né? Por quê? Porque se ele não tiver mais o 1%, se for só Selic também está dando algo aí tá dando muito baixo, né? Principalmente depois das últimas reuniões do Copom, que baixou a Selic. Então, se não puder mais ser aplicado 1%, né, que eu acho que não vai poder, é meio incoerente ter 1% de juro mais a Selic, né, salvo se aí conseguir, se a jurisprudência entender que são situações jurídicas diferentes, aí tudo bem que aplique essas duas taxas, que eu acho que não é correto. A situação do reclamante piorou. Ele tinha taxa zero de Selic, de TR, mas tinha 1%. Agora ele só vai ter Selic, não vai ter mais 1%. Enfim, esse é o que eu entendo. Até na própria notícia que está no site do STF, tem uma citação de um dos ministros que ele comenta exatamente isso, que os juros de mora, ele fala assim, Toffoli explicou que a Selic é considerada a taxa básica de juros da economia, definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, como um conjunto de variáveis como a expectativa de inflação e os riscos associados à atividade econômica. Trata-se, portanto, de taxa que engloba juros moratórios e correção monetária, razão pela qual sua incidência impede a aplicação de outros índices de atualização, diz. Então, a partir de agora seria, segundo esse entendimento, eu não vi o teor da decisão, mesmo porque eu acho que não foi publicada ainda, mas a princípio seria isso, somente Selic a partir do ajuizamento até o ajuizamento IPCAE. Ok, meus amigos? Daqui a pouco a gente se encontra de novo aqui no canal. Vou trazer aí algumas ponderações muito legais sobre investigação patrimonial, sobre provas digitais
na investigação patrimonial, numa live daqui a pouco, ao vivo aqui no nosso canal. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.